Alberti, já quer começar? Eu acho que a gente pode começar. Podemos sim. Podemos começar e quem for chegando, vai chegando. E quem chegar atrasado, assiste o vídeo no Face ou no YouTube. Alberti, a palavra é sua. O velho falante aqui, você recolhe a própria mediocridade. Ok, isso, Ivan. Então, bom, está aberto mais um Papo Sem Crise. Hoje a gente vai ter a Isabela, né, Capistrano, que vai falar sobre professor inovador. Na verdade, é um livro, né, Isabela, que você trabalhou, né? Escrevi um livro recentemente, eu lancei ele, sobre esse tema, né, de professor inovador, um pouquinho que a gente vai conversando aí. Tá, joia. Então, bem-vinda, né? É um prazer ter você aqui, né? Uma honra a gente discutir esse assunto de professor, né? De pedagogias, novas pedagogias, futuro da educação. A gente volta e meia tem esse assunto no Papo Sem Crise, né? E eu sou professor também, então muito me interessa o futuro da educação e o que a gente vai fazer para melhorar isso, né? E reduzir gap, reduzir lacunas que a gente tem hoje no Brasil, para onde que a gente pode evoluir isso, né? Já que a educação é o maior transformador, né, de culturas, de pessoas e tudo, né? Então, já passo a palavra para você. Você pode se apresentar, porque não deu tempo de preparar uma apresentação, então fica à vontade aí, a palavra é sua, como você preferir, tá? Conduzir. Bem. Apenas o Sérgio Miranda, de Maricá, está mandando um abraço, está acompanhando a distância, mas está preparando uma palestra que ele tem para domingo. É secretário de Ciência e Tecnologia de Maricá. Valéria Campos, bonito sorriso, obrigado pela presença. Vamos, então, com a palavra a Isabela. Então, boa noite a todos. Gostaria primeiro, né, de agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje, conversando um pouquinho, né, sobre esse assunto tão importante, que é sobre, né, inovação da educação. Então, é um prazer estar aqui. Gostaria, né, muito de agradecer, principalmente ao Ivan, que chegou, mandou mensagem para mim, me convidando, e também a professora Mônica, que, né, ela que acabou passando o meu contato, acabou me apresentando um pouquinho do meu trabalho, então eu fico muito feliz aí, né, no reconhecimento do meu trabalho. Então, vou me apresentar um pouquinho. Então, eu nasci aqui em Santa Rita, então eu sou santarritense, mas eu fui morar em Campinas ainda criança. Venho para Santa Rita praticamente sempre. Então, eu sempre, férias eu passava aqui, final de semana, e eu, lógico, né, como a maioria das mulheres aqui de Santa Rita, eu namoro um aluno do Inatel, então comecei a vir com mais frequência para cá durante a pandemia. Então, eu estou praticamente morando aqui em Santa Rita, faz 6 meses que eu estou por aqui. Mas, como eu comentei, então, eu sou de Campinas, né? Moro em Campinas há muito tempo e fiz minha graduação lá. Então, eu sou bacharela e licenciada em Ciências Biológicas pela Unicamp. Depois, eu fiz a minha especialização em Ensino de Ciências pela UTFPR. Recentemente, eu finalizei o meu mestrado em Ensino de Ciências e Matemática pela Unicamp. E agora estou finalizando a minha especialização em Tecnologias Aplicadas ao Ensino de Ciências pelo Instituto Federal, lá em Campinas. Então, por mais que, né, eu sou bióloga, praticamente toda ali a minha formação é voltada para o ensino de ciências, eu sempre gostei de usar metodologias diferenciadas, usar tecnologia aplicada, não apenas na área de ciências. Eu acabo, né, invadindo um pouquinho todas as áreas, inclusive eu trabalho com isso, né, trabalho auxiliando professores a usarem outras formas aí, dependente da matéria, dependente, então, assim, professor de 6º ano de português, ajudo. Professor de matemática, então eu acabo, né, passeando um pouquinho aí em todas as matérias, porque eu gosto muito mesmo, né, e eu sei que é aí uma dificuldade de muitos professores, né, usar essa inovação. Então, é uma forma, se eu tenho esse conhecimento, eu consigo ajudar, a gente dá um jeitinho e a gente ajuda, porque isso é muito importante, né. Ok, Isabela, você tem o tempo que quiser, abre para perguntas se quiser,
Nós vamos também tentar acompanhar perguntas pelo Facebook. Na última vez, com a Brandini, deu um delay, deu um retorno de voz, nós tivemos que desligar o Facebook. Vamos ver se dessa vez dá para fazer. Ok? Siga em frente, você tem o tempo que quiser e abre ao debate. Se você não abrir o debate, o Nogueira toma a palavra, ele gosta do debate. Mas fique à vontade para a gente ir conversando. Acho que a ideia mesmo é a gente ir conversando, fique à vontade para perguntar qualquer coisa, porque eu gosto muito de falar, gosto muito de conversar, então, né? Acho que é mal de professor isso, né? Todo professor gosta muito de conversar. Então, a proposta, né, sempre foi, como comentei, eu gosto muito, né, acho que isso começou assim desde o meu primeiro dia em sala de aula como professora. A gente tem muito essa visão, provavelmente os professores que estão acompanhando aí devem ter sentido isso em algum momento da vida, que a gente falava assim, nossa, né, mas eu vou ser professora? Nossa, mas eu não sei tudo. Por exemplo, eu sou formada em biologia, mas eu não sei tudo sobre biologia. E isso me dava uma segurança enorme, porque a gente tem aquela imagem de professor, principalmente quando a gente é mais novo, que, nossa, professor é assim, quase uma entidade ali, de sabe tudo e que não pode ser questionado. E eu falava, gente, mas como é que eu, né? Ok, eu sei muita coisa? Sei. Mas meus alunos também sabem. E pode ser que eles me perguntem coisas que eu não sei. E tá tudo bem isso. Só que isso me dava muita insegurança. Acho que todo professor comecinho de carreira tinha esse nervosismo aí de, nossa, e se o aluno perguntar um negócio e eu não souber responder, e tá tudo bem. Eu aprendi isso, que está tudo bem eu falar, olha, eu não sei, vamos pesquisar juntos? Olha, não sei, semana que vem eu, né, dou uma pesquisada, na próxima aula a gente conversa sobre isso, tira essa dúvida, a gente vai, né, descobrindo isso juntos. E aí, então, no meu primeiro momento, entrando ali em sala de aula, eu tinha essa insegurança e eu tinha também a sensação ali de falar, gente, não é para mim de chegar na sala de aula e falar, oi, vou passar um monte de textos e um monte de coisa aqui na lousa, vocês copiam, bateu o sinal, estou indo embora. Para mim, isso era muito vago, não fazia sentido assim para mim eu chegar, né, em uma sala de aula, Está basicamente dando retorno, desculpa. O Facebook está dando retorno? Para mim está perfeito. Tá ok, não está dando problema nenhum. Que bom, então. Desculpa, Isabela. Imagina. Mas então, assim, para mim era muito vago, era até sem sentido, principalmente, né, quando a gente pensa no século XXI, que tudo que você quiser, a informação tá aqui, ó, literalmente a um clique de distância. A gente convive com o celular, tipo, tem pessoas que vão ao banheiro, leva o celular, dorme com o celular debaixo do travesseiro, mesmo sendo perigoso, mas dorme com o celular debaixo do travesseiro. Acorda, mal passou a água no rosto para dar aquela acordada, já tá o quê? Xeretando o celular. E a informação realmente tá tudo ali, né? Tá. Agora, na pandemia, chegou um momento que eu tava assim, gente, eu não aguento mais fazer a comida que eu sempre fazia. O que eu fui fazer? Peguei meu celular e comecei a caçar receitas. Então, às vezes eu falava assim, hoje eu quero fazer uma receita, sei lá, com batatas, porque as batatas estão, né, começando a perder, não sei o que, quero... Gente, a informação estava aqui. Pegava meu celular, pesquisava receitas fáceis com batata. Tava ali. E ela fazia. Na educação, se for ver assim, a informação também, né, a informação sobre biologia também, meu aluno pode chegar a pesquisar no Google e ele vai encontrar ali a informação. Então, para mim, isso não fazia sentido, chegar, sabe, faltava alguma coisa. E aí eu comecei, então, a procurar estratégias ali para colocar o aluno para realmente fazer parte daquilo, né? Fazer sentido tudo aquilo que a gente estava falando. Então, chegava ali um assunto,
faz sentido eu colocar tudo na lousa? Não, gente, vamos pesquisar, vamos fazer algo juntos, vamos trabalhar. Quais são as perguntas que vocês têm curiosidade, né? O que vocês querem saber sobre esse assunto? Então, eu comecei a trabalhar dessa forma e eu comecei a ver o que os alunos se interessavam. Então, a minha experiência, a primeira, assim, em escola, como professora, foi no PIBID. Eu não sei, né, se é relativamente recente assim, esse programa, mas é o programa de iniciação à docência que os cursos de licenciatura de várias faculdades oferecem. E é realmente a gente ter ali como se fosse um estágio dentro de salas de aula, mas um estágio que a gente porque vários estágios a gente realmente fica ali olhando o que o professor está fazendo aquelas anotações de o professor fez tal pergunta e o aluno respondeu aquilo. E não, o PIBID, a proposta é ser um estágio que a gente realmente assume uma sala de aula com orientação, lógico, de uma professora, que né, ela fica responsável ali pela turma, e você está ali auxiliando, está dando algumas aulas, preparando material, preparando provas. Então, a gente realmente vivencia. E eu lembro que eu cheguei numa turma de segundo ano do ensino médio e falei, nossa, né, quero colocar eles ali, quero né, fazer uma forma deles participarem. E foi muito até frustrante a reação do pessoal, que eles levam assim, nossa, mas é tanto trabalho, para quê? Eles não aprendem nada mesmo. Nossa, só coloca ali as coisas na lousa, eles copiam, chega na hora da prova, dá uma prova facinho. E eu falei, gente, mas isso não faz sentido. E aí eu comecei, então, a usar essas estratégias com eles, né? Procurando sempre ver, colocar eles ali para participarem. E me marcou muito a reação deles quando eu, né, no meu último dia, eles fizeram, né, uma festinha de despedida e eles me falaram uma coisa que me marcou muito. Eles agradeceram por eu sempre ter acreditado no potencial deles. Ou seja, a maneira que eu estava trabalhando com eles fazia eles perceberem o que eu me importava com eles, que eu me importava e acreditava que eles poderiam participar, eles poderiam evoluir ali. Então, isso me marcou muito. E eu falei, poxa, achei aí estratégia, então, que eu gosto, né? Que faça sentido para mim e para os meus alunos. Até que chegou um momento, assim, até aí eu não sabia o que eu estava fazendo, assim, eu não sabia eu sabia que eu estava usando estratégias que estavam dando certo, estavam dando resultados e que os alunos estavam gostando, estavam participando. E depois, só quando eu já estava no meio do meu mestrado, que eu comecei a trabalhar numa escola, eu ouvi pela primeira vez a palavra metodologias ativas. E eu descobri que tudo que eu já tentava fazer era considerado metodologias ativas, ou seja, metodologia ativa na educação é quando a gente coloca ali o aluno para construir o próprio conhecimento, enquanto o professor ele vai atuar ali como mediador desse processo. E aí eu comecei a ver que, então, eu já estava usando uma metodologia que né, eu colocava ali o protagonismo dos alunos. E eu falei, poxa, é isso. E foi a partir disso que, inclusive, eu mudei o meu projeto de mestrado. Então, imagina, minha orientadora, tadinha, deve ter ficado louca. Eu cheguei no meio do meu mestrado, sentei com ela e falei, então, eu quero mudar meu projeto de mestrado. E ela falou, ok, vamos ver como que a gente faz isso. E então eu mudei meu projeto de mestrado, foi sobre metodologias ativas e formação de professores. Então, eu sempre gostei muito, e a partir então desse momento eu comecei a estudar cada vez mais. E eu trabalhei, então, por 1 ano e meio em uma escola, auxiliando professores de todas as turmas, todas as matérias, do 6º ano do Fundamental 2 até o ensino médio, então, qualquer disciplina, a usar, então, jogos e tecnologia em sala de aula. E foi quando eu me apaixonei ainda mais por esse assunto. E eu fui percebendo que os professores
assim, no geral, a grande maioria tem dificuldade de usar esses recursos. Principalmente porque é muito comum a gente ver que o pessoal culpa. Ah, mas eu não aprendi isso na minha formação. Eu, por exemplo, por mais que, né, eu me formei, o Ivan até comentou que eu tenho meus 15 anos, eu tenho um pouquinho mais do que meus 15 anos, tá? Então, eu tenho 26, mas assim, eu fiz... Carinha de 15. Meu som tá ligado, eu tenho que desligar. Então, eu, durante a minha graduação inteira, em nenhum momento eu ouvi falar de, nossa, vamos usar alguma metodologia diferente, vamos usar alguma tecnologia, alguma ferramenta diferente. Isso porque eu terminei a minha graduação relativamente recente, foi agora em 2017. Ou seja, já estávamos num contexto ali, porque se você entra numa sala de aula hoje, todos os alunos praticamente têm um celular. Todos os alunos, a gente já chama eles de nativos digitais. Eles já nasceram. É absurdo você pensar que às vezes a criança tem 2 anos, ela mal sabe andar, mas ela tá o quê? Ela sabe colocar o quê? O backyardigans no celular. Já consegue abrir o aplicativo para ficar apertando ali os botõezinhos para jogar. Mas não sabe assim coisas, por exemplo, comer sozinho, né? Ter essa coordenação motor, mas está ali mexendo no celular. Então, a gente tem alunos ali que já nasceram numa situação que a tecnologia está, né, no dia a dia. Só que geralmente a gente... Isabela, Oi. um segundo. A família toda está na torcida aqui no Facebook, viu? Eu estou tentando mandar um abraço a cada um, mas o velho se atrapalha aqui nos botões. Siga em Oi, frente. Um família. abraço para a família Capistrano e para todos os santarretenses. Dá um beijo aí para eles. Tadinha, minha irmã deve estar fazendo prova, não deve nem estar assistindo. Mas, então, a gente percebe que existe essa dificuldade. E tá tudo bem a gente ter essa dificuldade. Ninguém nasceu sabendo de tudo isso. E até mesmo, né, a pessoa fala, nossa, mas você adora. Porque assim, eu desde criança, eu sempre fui de ter computador, sempre fui de gostar mesmo de tecnologia. Eu fui começando a juntar esses meus dois amores, né, a educação e a tecnologia. E eu via o quanto que isso era positivo nas minhas aulas. Mas falar que eu sei tudo sobre tecnologia, não sei tudo. Então, vira e mexe, eu vou lá e descubro que tem uma plataforma nova e eu falo, poxa, que legal essa plataforma. Quero, né, aprender a usar, quero ver como é que eu posso usar isso em sala de aula. Aí passa 2 dias, eu descubro que, nossa, olha, eu tenho um aplicativo novo, poxa, bacana, eu posso usar ele na minha aula de biologia celular. Mas isso não significa que eu sei tudo. E tá tudo bem eu não saber tudo. Então, quando a gente entrou nesse contexto de ensino remoto, a gente conseguiu ver o quê? Professores que já estavam, né, preocupados, vamos dizer assim, com a ideia da tecnologia na educação, professores que ficaram até desesperados com a ideia de que, nossa, agora a gente tem que fazer tudo usando a tecnologia, né? Então, assim, a ideia de tecnologia inserida na educação já estava sendo discutida há vários anos. É assim, tem pesquisas de 40 anos atrás já falando sobre a importância da gente colocar a tecnologia como uma ferramenta. Então, por exemplo, né, as metodologias ativas que eu comentei, que quem é professor deve ter ouvido nos últimos 2 anos, coordenação inteira falando, nossa, a gente precisa colocar metodologias ativas. Gente, metodologias ativas eu amo, não posso, né? Falar que não. Mas não é uma super novidade. Existem trabalhos de 20 anos já falando que a gente precisava, né, mudar, transformar a educação, mudar como que a educação funciona, qual é o papel do professor. E, mais importante, qual é o papel do aluno nesse processo? Esses papéis já não são os mesmos, porque a escola não é mais a mesma. Antigamente, a gente tem o quê? A escola formando
formando alunos, desculpa, para fábrica. Na fábrica, o aluno precisava fazer o quê? Ler ali as instruções, ok, aqui está a garrafa, preciso ir lá, colocar a tampa, ver se está funcionando, pronto. Era uma linha de produção. Hoje as empresas não querem alunos de linha de produção. Por que nós, professores, estamos formando alunos para a linha de produção? A gente, criar provas, atividades, que o mais importante ali é qual foi o ano de acontecimento da Segunda Guerra Mundial. É sim importante, é sim relevante, não estou dizendo que não é, mas será que isso é o assunto, a informação mais importante que o aluno precisa saber? Ou ele precisa saber, ok, a Segunda Guerra Mundial aconteceu no período X, por conta de Y, e o quanto que isso é relevante também para a gente pensar sobre o contexto atual, o contexto político, o contexto histórico. Então, são muitas outras coisas que eu acho que é muito importante a gente pensar. Não apenas ali conteúdo, mas também o que o aluno vai fazer com aquele conteúdo. Por que em vez de a gente colocar aquelas perguntas, qual é o ano, o que nasceu o Dom Pedro I? Por que a gente não coloca um contexto ali diferente, né? Então, a partir do ensino remoto, eu acho que a gente tem aí uma realidade que está sendo modificada aí no contexto de educação. Porque mesmo o professor que tinha aquele preconceito à tecnologia, começou a perceber que não tem mais jeito, né? Numa situação de ensino remoto, que estamos aí com essa distância física, né? Enfatizo muito a questão da física, porque temos aí, por exemplo, minha família deve estar, alguns eu sei que está aqui em Santa Rita, outros estão em Campinas, cada um está num lugar e está aí me vendo, não me vê fisicamente há alguns meses, mas tá aí vendo as minhas bochechas numa transmissão. Ou seja, existe aí, não é um isolamento social, é um isolamento físico. E a partir disso, o que está possibilitando a gente manter ali as atividades é justamente a tecnologia. Então, o mesmo professor que tinha esse preconceito tá tendo que dar um jeitinho. E eu tô achando muito interessante ver o quanto que a gente está tendo essa transformação da educação, que provavelmente demoraria, sei lá, 20 anos, a gente está fazendo isso em 6 meses. A gente vê professores que estão motivados, estão curiosos, estão procurando conhecer ferramentas, estão começando a colocar essas ferramentas nesse contexto de ensino remoto e vendo que, poxa, meu aluno ele está participando mais, meu aluno está gostando mais. E não adianta a gente, imagina, se o aluno numa situação de ensino presencial, ele já ficava de saco cheio de só ficar ouvindo, quem dirá agora no ensino remoto, que ele tá no computador dele, o computador dele com certeza vai ter um jogo que pode ser muito mais interessante do que a aula de biologia. Se a aula de biologia vai ser o quê? Eu colocando tal organela, mitocôndria, ela faz o quê? Produz energia. Próximo. Ribossomo, ele faz o quê? Produção de proteínas. Gente, isso é chato até para mim que sou bióloga. Então, imagina, o jogo vai ser mais interessante. Mas olha, tem ali a TV passando um filme. Gente, o filme vai ser mais interessante do que uma aula super, monólogo, sem nenhuma interação. Até lavar a louça vai ser mais interessante. O aluno está em casa dele, ele está com o pijama dele. Então, os professores começaram a perceber isso, começaram a falar, poxa, então eu preciso usar estratégias para colocar o aluno motivado também. E a partir disso, então, eu vejo assim, a quantidade de professores que está procurando aprender novas ferramentas, o quanto que isso já era necessário e está cada vez mais necessário. E o quanto que isso está contribuindo positivamente aí, para a educação. Então, eu sempre gostei, como comentei aí,
nesse período de pandemia, eu admito que estou aproveitando muito o ensino remoto em alguns pontos, porque às vezes acontece assim, eu queria usar um simulador em sala de aula, só que, nossa, a sala de aula que eu atuo não chega à internet, a internet fica falhando, eu não consigo usar o simulador. Ou, eu quero que o aluno pegue o celular e use, por exemplo, realidade aumentada, que eu gosto muito. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho essa imagenzinha que eu passo para os meus alunos, eles usam o celular e a gente trabalha, então, as organelas de células. E é muito mais interessante do que eu só mostrar um desenho e falar, tá vendo? Não, eles realmente interagem com aquilo. E numa situação de ensino presencial, nem sempre eu tinha essa oportunidade, porque na escola, por exemplo, é proibido o celular. Como é que eu vou falar, alunos, pegue o celular, vamos todos ver a realidade aumentada? Então, nesse aspecto, eu estou aproveitando muito o ensino remoto, porque eu falo, gente, hoje vamos usar um simulador para trabalhar, por exemplo, seleção natural. Em vez de eu ficar colocando ali uns desenhinhos, falando, tá vendo? Não, a gente consegue realmente usar um simulador e falar, olha, qual característica que a gente vai colocar dominante? Tá bom, vamos colocar a cor marrom como dominante, a cor branca. Tá ali o ambiente, vamos colocar agora predadores. O que acontece com, né, a quantidade ali de coelhos? De quais coelhos, qual é a cor, né, que está diminuindo a frequência? E isso está sendo muito rico, né? Os alunos estão gostando muito. E eu vejo que então a parte, né, dessa inserção de tecnologias, colocar essa participação ativa do aluno tem sido muito positivo e eu não consigo imaginar, né, a partir do momento que a gente voltar para uma situação de ensino presencial, eu imagino que tudo isso que a gente ganhou no ensino remoto, né, nesse aspecto de inserção de tecnologias, o professor aprendendo mais, vendo ali alguns pontos de como eu posso melhorar até mesmo a minha didática. E os alunos, poxa, eles estão ali participando ativamente, eles estão gostando, eles estão querendo ir para a aula. Eu, por exemplo, dou aula preparatória para a Olimpíada de Biologia. É opcional, uma sexta-tarde. Toda semana eu tenho o quê? 2 alunas que os olhinhos delas brilham com a minha aula. E elas não são obrigadas a assistir minha aula. Gente, sexta, tudo bem que estamos numa situação de pandemia, mas sexta-tarde elas poderiam estar deitadas no sofá comendo pipoca, assistindo um filminho. Não, elas estão assistindo 1h30 de aula de biologia. Porque elas gostam, porque elas querem. Então, eu acho que isso, né, mostra aí. E eu imagino que elas não vão querer voltar para uma aula de biologia 1h30, presencial, eu falando, entregando um monte de texto, elas copiando. Não, porque agora minhas alunas veem que existe uma realidade diferente na educação. E por isso que é muito importante, né, o professor estar sempre se reinventando, né? O professor, eu acho que é uma das profissões que eu assim, mais sou apaixonada, porque a gente entra em sala de aula, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, por mais que a gente preparou a aula, a gente falou, poxa, vou fazer tal coisa, sempre vai ter, assim, um aluno fez uma pergunta, essa pergunta, ela vai... Quando você vai ver, você não trabalhou nada daquele, né, planejamento ali, nossa, foi por água abaixo, mas você aprendeu muito, o aluno aprendeu muito. E o mais importante, o aluno aprendeu algo que ele queria, né? É um negócio assim, o próprio interesse do aluno. Então, né, me perguntaram aqui como eu acho que vai ser a nova aula presencial. Sinceramente, eu não sei. Principalmente porque eu sei que a situação de ensino remoto mostrou que já existia, né, uma diferença muito grande ali numa situação de escolas públicas e escolas privadas, e o ensino remoto assim acentuou muito essa diferença. Então, conheço professores que são meus amigos que eles falam assim, não sei o que fazer, porque aluno não tem internet, aluno assim,
não tem celular, só tem um celular para a família inteira, né? Então fica compartilhando, aí não visualiza o WhatsApp. Enquanto a escola onde eu trabalho, os alunos já têm uma condição boa, assim, então todo aluno lá tem um computador, ou tem um tablet, ou tem pelo menos um celular, eles conseguem acompanhar. Então eu vejo que vai ter uma, né? Essa diferença vai ficar cada vez mais acentuada nesse sentido de ensino remoto. Eu acho isso algo muito triste, que, né, infelizmente, eu não sei como que, né, a gente conseguiria trabalhar isso, mas para a minha realidade, eu vejo que a gente vai ter um professor ali mais curioso, mais inovador, e vamos ter alunos mais querendo participar, mas realmente exigindo do professor isso. Então, nessa situação hoje, né, a escola onde eu trabalho está voltando às aulas presenciais, né, já voltou há 2 semanas, se eu não me engano. E eu acho estranho essa, né, pelo que eu também converso com outros professores, colegas meus, de outras escolas, eu acho estranho assim, a realidade de aula presencial hoje no meio da pandemia. Porque a gente tem o quê? Alunos basicamente enjaulados, né? Em acrílico, álcool, máscara, não pode ter contato. E eu acho que escola é um lugar de interação. Então, é um lugar de interação entre alunos, entre o professor e o aluno, de vamos sentar juntos e vamos dividir o estojo de lápis de cor, por exemplo. Então, eu acho que a escola é um espaço, né, de interação. E essa aula presencial, nesse contexto de pandemia, eu acho muito triste, né? Eu acho que tudo que a minha ideia ali de, nossa, vamos colocar o aluno participando, vamos interagir, é muito difícil, né? Pensar numa realidade que eu não tenho essa experiência porque eu não voltei, né? Eu estou afastada da escola por ser grupo de risco, né? Eles e me mantiveram em casa por questão de segurança mesmo. Então, eu não sei dizer assim, por vivência própria como está sendo. Mas eu espero que, né, para um contexto pós-pandemia, que a educação vai ser cada vez mais inovadora. E aí, alguma pergunta, algum comentário? Ivan, você está mutado. Eu velha folga, esquece aqui os botões. Você quer que já comece a sessão de perguntas? Eu Porque, posso falar um pouquinho sobre o meu livro especificamente. ok, Agora, se porque vocês quiserem. Alberti e Nogueira já estão com a língua coçando. Nós vamos dar preferência para Valéria Campos, porque nós estamos no mês de empoderamento feminino, então as mulheres têm a preferência. Mas assim que você quiser, pode ter certeza que o Alberti vai disparar um monte de perguntas. O Estevam já está até fazendo... Quer aproveitar para ler a pergunta do Estevam? Aí na tela? Tá. Posso? Enquanto eu falo, você lê. Estevam? Ok. Dá uma olhadinha na pergunta do Estevam e apresente o seu livro e depois faça como quiser. Tudo bem. Lendo a pergunta do Estevam, ok? Quem quer que eu leia a pergunta do Estevam? Quem vai ler? Você? Eu posso ler. A lê Isabela já leu. Então, o Estevam perguntou se eu acredito que os professores estão cientes que na volta ao presencial podem encontrar um mundo... Por favor, Isabela. Estevam é professor do Inatel, especialista em blockchain, tokenização, Bitcoin e mais um mundaréu de coisas. Essa turma só tem gênio. Certeza. Então, ele perguntou aqui se eu acredito que os professores estão cientes que a volta ao presencial pode encontrar o mundo com a dualidade físico-virtual, né? Uma situação de ensino híbrido aí. Então,
não sei o quanto que estão cientes, principalmente porque quando a gente pensa aí em contextos, por exemplo, ensino superior, eu vejo que os professores, no geral, estão mais cientes, né? Com essa ideia de que, principalmente ali, alguns alunos voltarão ao presencial, não serão todos, né? Vai fazer, por exemplo, ali cada dia vai um pouquinho dos alunos, os alunos que são grupos de risco ou que convivem com pessoas grupos de risco, nunca irão para o presencial, né, por questão de segurança. Então, eu vejo que os professores de ensino superior, eles já estão pensando em como fazer isso. Pelo que eu converso, tanto, né, como... não, acho que você não estava... Não sei se você estava quando eu estava conversando com o Albert sobre a questão que o namorado, ele estuda no Inatel, então eu estou acompanhando um pouco mais sobre o Inatel. Eu tenho amigos que eles são professores de algumas faculdades ali em Campinas, então a gente tem conversado um pouquinho sobre isso. Eu vejo que já tem ali uma conversa um pouco mais estruturada sobre essa ideia do ensino híbrido, né, nesse contexto de pandemia. Então, a ideia de, por exemplo, a maioria das aulas ainda continuarem ali no online e apenas algumas interações, algumas atividades serem no presencial, então, do ensino básico, principalmente, eu vejo que, em relação ao ensino, à educação infantil, essa ideia ainda está muito vaga, porque é difícil você... Quando é ali adolescente, adulto, já é difícil a gente imaginar um contexto aí de distanciamento. Quando é criança pequenininha, que tem essa coisa aí, que às vezes até o professor já pega no colo, já é muito difícil, né, a gente pensar. E na escola onde eu trabalho, eu vejo que como que está sendo trabalhado. Colocando, então, o professor, ele dá aula para... Mas você acha que são 10 alunos, no máximo, presencialmente, e os outros alunos estão assistindo pelo Zoom. E às vezes é muito complicado isso, porque você tem que interagir fisicamente ali, né, acompanhando, tem que ficar acompanhando ali as mensagens, então eu vejo que é um contexto difícil, isso sem pensar que, né, os professores estão com máscara, com aquela, tipo uma face shield, né, isso, face shield, tá com óculos de proteção, tá com um monte de aparelhagem, né? E aí precisa ver se está funcionando a transmissão. Então é muita coisa, né, para ficar pensando. E eu acho que muitos professores, eles ainda estão... Sabe quando a gente fala assim, vai tudo dar certo, vamos pensar nisso para um futuro? Eu acho que tem muito professor que está sonhando, eu admito que eu também, por um lado, estou sonhando que a gente tenha aí uma situação cada vez de normalidade, mesmo, né, pensando no contexto de pandemia, que é uma situação muito delicada. A gente não pode voltar ao normal de uma hora para outra, né? Mas a gente sonha, eu pelo menos, nossa, morro de vontade de estar lá com os meus alunos, de poder interagir com eles. Então, eu lembro a primeira vez que meus alunos, né, as minhas alunas especificamente, elas abriram a câmera para dar um tchauzinho, gente, eu chorei, assim, de saudade mesmo, sabe, de querer ter esse contato ali. Então... Isabela, afinal de contas, um ano, né? Nós vamos praticamente não conhecer os alunos que passaram pelas nossas turmas esse ano. Você já parou para pensar que loucura é isso? Eu fui contratada uma semana antes de começar a pandemia, então eu dei aula para essas minhas alunas uma única vez presencialmente. Pois é, então... tem também essa situação parecida com a sua. Simplesmente uma coisa surreal, né? Uhum. Eu lembro... Vai ter tempo de apresentar seu livro? O pessoal está aflito para perguntar. Foi a Valéria que começou. Deixa a Valéria fazer a pergunta dela, depois fala do pessoas, as mulheres.
Não é nem... O professor Lawrence Kuhn, da Universidade USP, São Paulo, está sempre nos prestigiando. Que bacana. Mais um gênio aí da tecnologia prestigiando a palestra de Isabela. Concorda, Isabela? Você faz a apresentação do livro depois? Sim, tudo bem. Professor, é melhor seguir na mesma conversa aqui e ela apresenta depois. Ok. Valéria, a palestra é sua. A única preferência é sua, que é a da mulher. Depois os outros brigam pela palavra. Tá bom. Primeiramente, boa noite. Eu sou a Valéria Micucci. Oi, Ivan. Sim, Valéria, agora eu te reconheci. Valéria Campos. Mas isso o corte dele ficou me enchendo o saco da outra vez. Valéria Micucci é da Escola Naval e Não, nos eu não sou da Escola acompanha. Naval, não. Você é vinculada a qualquer coisa lá na... É só ver as pranchas. Eu falei que eu sou palpiteira, eu sou palpiteira. Ok, olha siga, só, Valéria. eu me lembrei muito do primeiro, eu acho assim, que a primeira experiência que teve no Brasil com relação ao ensino à distância, eu não sei se não sei se você pegou isso, mas com certeza eu peguei, e a maior parte do que está assistindo aqui pegou, que era na TV Globo. Vocês lembram disso? Que no sábado tinha aquele... Eles ensinavam telecurso segundo grau, né? Sim. Então, eles levavam o ensino à distância para o Brasil, para onde não tinha... eles não conseguiam levar professores, eles levavam esse... E os cursos por cartas também. Entendeu? Então, tinha um EAD, né? Vamos dizer assim, entre aspas, né? Já mais ou menos sedimentado. Eu não sei se você sabe, mas a única escola que estava autorizada antes da pandemia a fazer ensino EAD mesmo, de você poder ganhar diploma, era a Escola Militar, né? O Colégio Militar de Manaus. Porque para atender aos filhos de militares que moravam fora do Brasil, né? Então, se você saísse, não só fui militar, mas de diplomata, quem saísse do Brasil por ir para fora por conta da carreira pública, e o filho quisesse continuar fazendo uma escola brasileira, era a única escola que estava, vamos dizer, na frente. Do mesmo modo como nós vimos que a escola pública ela teve dificuldade, né, para enfrentar, ela está tendo dificuldade para enfrentar por conta de falta de infraestrutura dentro dos lares do público, há locais no Brasil também com dificuldade de acesso dos professores, como tinha o telecurso que substituía. Você acha que no futuro a pandemia, com os professores mais bem treinados, de repente, se acharem alguma solução para suprir essa carência de infraestrutura, o ensino à distância para essa turma, como um telecurso, seria interessante? Eu acho que é muito difícil dizer, porque uma das coisas que eu mais reparo é justamente que os nossos alunos, eles estão acostumados com o professor ali, sabe, dando mãozinha e vamos fazer juntos. E num contexto aí de ensino à distância, precisa ter um pouco mais de autonomia. E eu vejo que isso é uma dificuldade, inclusive eu já fiz, né, cursos à distância, e às vezes é isso que, né, eu já tenho uma certa maturidade de anos dentro de escola, da ideia aí de eu ter que escrever, e às vezes eu falo, poxa, nossa, não tô afim. Então, eu imagino assim, e uma criança de 10 anos, que às vezes não tem essa maturidade de entender a importância de você né, ter ali uma educação. Então, eu acho que isso é algo que seria uma das grandes dificuldades também, não, né, pensando que a infraestrutura a gente daria um jeitinho, quando a gente pensa no contexto familiar também. Então, é muito difícil a gente imaginar um contexto ali que os alunos eles vão ter essa maturidade, esse preparo, os pais vão conseguir orientar ali, porque várias vezes eu vejo que eu converso também com professores que falam assim, eu não sei como eu posso ajudar, por quê?
eu passo ali as orientações, mas, por exemplo, o pai é analfabeto, como é que um pai analfabeto vai ensinar, né, vai alfabetizar ali uma criança, se ele não tem, se já é difícil, assim, um pedagogo que tem a formação, imagina uma pessoa que não sabe, né, ler, escrever, então eu acho que são outros pontos ali. Mas você não acha que, de repente, isso pode ser porque nós estamos acostumados a esse modo de ensino? Sim, Pode ser sim. que essas crianças, no futuro, elas já comecem de uma forma diferente? Quer dizer, você acha Totalmente. que elas podem aprender isso? Tipo, o ensino delas vai ser dessa forma daqui para frente, as crianças mais novas? Mas isso não E aí vai elas se acostumam? acontecer, tipo, de Não, não vai 2020 ser para agora. 2021. É esse o meu ponto, né? Eu estou colocando que existem também outras situações que a gente precisa, às vezes, considerar, que a gente, né, tem ali uma realidade que eu imagino que hoje não está preparada para lidar com o ensino. Eu acho que há uma grande causa do síndrome de burnout hoje, no dia de hoje, com os pais de alunos, não, pais de filhos que estão em escola. Porque eles tiveram que trabalhar, eles tiveram que ensinar, né? E não estão preparados para isso, né? É isso mesmo. Eu vou pedir ao Alberto e ao Lawrence que abram o microfone. Ivan, o Carlos Nogueira já está aberto, porque agora o papo é livre. E a Valéria, a gente tem batido papos maravilhosos por aí, ela é entusiasta. Então, Alberto, o domínio feminino acabou. Os homens avancem ao combate. Sim, Carlos. Eu queria aproveitar a oportunidade para, na linha da pergunta do Estevam e do comentário da Valéria, né, eu acho que, Isabela, e para todos, né, que estão aqui, eu acho que isso vale. O Lawrence vai falar também, com certeza, vai dar a opinião importantíssima dele. Eu vejo o seguinte: existem vários fatores. Quando a Valéria deu esse exemplo de que era a única escola, e eu entendo que aí nós estamos falando de escola fundamental, né? Provavelmente fundamental 1 e 2, tinha autorização para fazer aulas virtuais, era a escola de Manaus, de filhos de militares. Eu até pensei assim, eu ia fazer uma brincadeira, não fiz, mas eu vou fazer agora, não como uma brincadeira, mas como um comentário. Eu não tenho noção de qual era o nível de conhecimento, o nível de preparo, né, o nível de que essa escola tinha, até mesmo de conteúdo. Imagina os filhos morando fora do Brasil, em lugares onde provavelmente a educação em outra língua até faria muito mais sentido o desenvolvimento cognitivo das crianças e tudo. Mas o ponto que eu vejo, você tocou na questão infraestrutura, que para mim ela é chave. Sem a infraestrutura, claramente, não é possível fazer o virtual com qualidade. Mas, considerando que ele seja possível, eu creio que o retorno, e esse é na linha do que falou o Estevam, o retorno à realidade anterior não vai acontecer. Nós teremos uma situação híbrida, e essa situação híbrida o percentagem de virtual e presencial vai depender exatamente da maturidade e do ano, né? Claramente, as crianças pequenas, na sua fase de alfabetização, terão muito mais a necessidade de estar se deslocando, né, e indo para a escola, porque realmente é ali, é na fonética, é no exemplo, no como construir o movimento da língua e tudo. Eu acredito que as crianças pequenas não têm essa maturidade e talvez não conseguiriam. Contudo, eu vejo que, como você disse, a Valéria até fez o comentário agora, o conhecimento da capacidade de trabalhar conteúdos de forma virtual é um aprendizado que estamos todos exercendo agora. E, como você disse, é um desafio. Mas esse desafio ele traz uma outra questão, que é a comodidade. E quando existem vários autores que dizem que o segredo ou a regra do jogo atual é comodidade. Ninguém
muitas pessoas, provavelmente, ninguém não é o termo, não é ninguém, mas muitas pessoas nunca haviam usado as entregas de telefone, né? Os deliveries, porque estava muito mais acostumado, ia lá, o cara mesmo ia, pegava, comprava pizza, voltava. Quando veio a pandemia, que todo mundo, de uma forma, foi obrigado a ficar dentro de casa, nós lançamos mão de outras ferramentas. Então, eu creio que a questão da comodidade das aulas virtuais é algo que, para o lado dos alunos, ela vai ter um peso, porque vão existir situações de necessidade aonde o cidadão vai falar: eu perdi, a ponte quebrou, o ônibus não passou e eu não pude ir para a escola. Eu tenho meu celular, eu posso assistir aula daqui, eu não perco. Então, eu creio que essa forma híbrida é uma forma que vai ficar. Ela, claro que ela tem várias barreiras, desculpa, ela tem várias barreiras. A barreira primeira é a tecnológica. A barreira segunda é o local, né, onde essas crianças, esses jovens estão, porque, como a Valéria mencionou, foi muito tenso para as famílias que estavam dentro de casa, tinham que fazer trabalho home office, também gerenciar os filhos nos diversos computadores. Imagina uma pessoa com 3 filhos, 3 crianças tendo aula ao mesmo tempo, numa casa pequena, com poucos equipamentos, ou seja, o desafio é enorme de, além de poder trabalhar home office, ter que suportar essas crianças. Então, tem essa questão do local, né, do local onde receber, mas tem a questão principal, que é da questão da comodidade, né, porque dessas crianças, você até brincou, cada um está ali no seu pijama, o cara, 2 minutos antes da aula, ele pula da cama, né? Ele não tem que se preparar, ele não tem que tomar banho, não tem que trocar roupa, ele pode tomar café assistindo a aula. Então, eu acredito muito que então era exatamente a ponto inicial do Estevão, que o formato híbrido ele não volta, ou seja, por diversos motivos, ele não volta. E eu queria ouvir um pouco mais de você sobre isso e talvez dos outros também, porque você já comentou bastante, mas eu acho que esse é um ponto chave, né? Eu acho que você falou muito, muitas pessoas dizem, nós andamos uma década, né? Caminhamos uma década, evoluímos uma década em 6 meses. Do outro lado, o Silvio Meira também lembra que nenhuma das tecnologias que nós estamos usando agora, elas são novas, elas já estavam aqui há muitos e muitos anos, porém, elas não estavam sendo usadas de forma profissional, elas não estavam sendo usadas no trabalho ou na escola, porque elas estavam muito mais no lazer, naquele Skype que você ligava para o amigo que estava lá em Londres e tudo. Mas Silvio as tecnologias Meira, estão aí. Perdão, Nogueira. Então, Silvio Meira é nosso parceiro de Recife, um dos pioneiros da engenharia de software do país. Carlos Nogueira é um grande parceiro do Silvio e até nos trouxe o irmão Luciano Meira para fazer palestra no primeiro encontro Renacidade. Ok, Isabela, se o Carlos terminou, a bola é sua, se vira nos 30. Parabéns, Carlos, uma excelente pergunta. Eu acho que a gente tem uma realidade hoje que os professores eles estão procurando e a gente realmente vai começar cada vez mais a colocar essa ideia do híbrido, porque realmente é bem cômodo, né? Eu admito que adorei também que as minhas aulas da pós-graduação, elas foram finalizadas agora de forma online e eu aproveitei muito mais, porque eu não tinha que sair correndo do trabalho e ir para lá, pegar um trânsito enorme. E aí depois sempre era assim muito. Porque era um bairro bem afastado da onde eu morava. E aí eu tinha que voltar. Então eu sempre pegava carona até um ponto, chamava Uber, não sei o quê. E eu aproveitei muito mais podendo estar em casa, tomando a minha aguinha, o meu chazinho. Eu tive muito mais motivação. Não estava sempre cansada, porque e também, o que eu vejo nessa ideia aí de colocar cada vez mais o espaço virtual? A gente tem, por exemplo, antes eu tinha o quê? Minha aula começava às 7 e até às 10h30, e
né, toda segunda e quarta isso, e o que acontece? Nessa situação de ensino remoto, eles falaram assim, poxa, vamos fazer diferente. Eles começaram se juntaram todos os professores e começaram a desenvolver propostas que as aulas eram um pouco mais curtas, eram mais condensadas, só que a gente tinha trabalhos, né, durante a semana para fazer e era muito mais produtivo. Então, eu acho que, assim, um dos pontos também muito importante não adianta a gente fazer no virtual exatamente o que a gente fazia no presencial. Claro. As coisas não funcionam do mesmo jeito. Então, por isso que eu acho um pouco complicado a gente ter uma situação que os professores estão dando aula para alunos, né, presencialmente, para alunos à distância, pelo Zoom, ao mesmo tempo, porque eu acho as dinâmicas muito diferentes. Então, eu vejo sim que, né, o espaço virtual, ele tem eu gosto muito da ideia, porque eu adoro colocar... Não gosto de escrever na lousa, sabe? Colocar aquela coisa... Gente, eu sou péssima em biologia celular. Imagina ficar fazendo desenhinho explicando, saiu ali o RNA, chegou no ribossomo. Gente, eu pego um vídeo que é muito mais, assim, ilustrado e eu vou pausando e vou falando, olha, tá vendo, tal coisa. É muito rico. Então, a gente ter tecnologias como uma ferramenta é um negócio que eu adoro. Ótimo. Aí, outros comentários? Alberti, quer entrar na briga ou cede ao professor Lawrence? Vocês querem que eu mostre um pouquinho do meu livro agora ou depois, ou o quê? Vai mostrando a capa do livro. Tá. O professor Lawrence está para falar. O professor Lawrence é da USP, São Paulo, a Universidade de São Paulo, sempre nos prestigia, às vezes acompanhando pelo Facebook, e quando não dá aula, bota o rosto aqui para a original da China, né, professor? Sim, sim. Com você a palavra. Olha, ali está na biblioteca chinesa hoje. Mostra a literalmente. capa do livro. Esse é o... Isabela, ok, esse é o livro da Isabela, depois vamos divulgar bastante. Professor Lawrence. Você sabe que esse assunto está bem assim, no centro das minhas pesquisas, né, da educação. Na verdade, eu não considero que educação à distância seja tão, vamos dizer, seja o futuro, sei lá, híbrido. Eu acho que educação é algo que vai evoluir sempre, né? A forma depende das pessoas. E eu vivi bem a pandemia, né? No dia 16 de março, quando decretou o lockdown aqui, né, a quarentena, eu entrei na sala e não saí mais, né? Estou falando sala de aula, né? E fiquei no meu pedaço, né? Na verdade, eu armei o meu, como é que chama? Meu posto de observação avançada aqui e fiquei, né? Mas só a título de provocação, né? Eu estava acompanhando por Facebook. E lá pelas tantas, quando vocês começaram a interagir mais, eu não aguentei, eu entrei, né? Bem-vindo. Você sabe por quê? Facebook é passivo nesse instante, né? E quando começou a pandemia, eu passei a ser grande consumidor de EAD. Eu comprei todo quanto é tipo de curso possíveis. Eu também. Tipo the Udemy. E eu passei a pagar mensalidade no LinkedIn, né? Eu passei a passar mensalidade de um monte de coisa que eu não sei como é que eu vou fazer os cursos que eu comprei. E eu pretendo comprar no mínimo mais uns 20 agora no Black Friday, tá? Aí aproveita e compra meu livro também. Vamos aproveitar.
Tá bom, Então, o que acontece? Para mim, a educação, eu já dei o nome, tá? É educação de precisão, daqui para frente. Tá? Deixa eu fazer duas brincadeiras, né? Primeiro, eu vou tirar minha biblioteca daqui de virtual para real, né? Para real. Essa é a minha biblioteca real, né? Onde eu estou, tá? Essa a minha traseira, né? E, na verdade, esse é o lugar onde eu fico, né? Eu estou de frente para isso e aquilo lá é trás, né? Essa é background. Eu tenho muito mais cursos e informações para fazer do que eu seria capaz de fazer se eu viver mais 2 vezes a minha vida. Verdade. Tá? Qual é o problema? Eu tenho que ser preciso naquilo que eu vou ler. Não posso gastar tempo com aquilo que não me acrescenta nada. Eu estou tentando parodiar isso. Em outras palavras, eu senti necessidade de ensinar que a principal competência que qualquer pessoa tem que ter daqui para frente se chama curadoria. E para isso, a educação não é EAD, não é presencial, não é videoaula. E eu me lembro o tempo que eu fazia curso, como é que chama? Aquele curso universal. Não sei se alguém... Só o Ivan capaz de ter meu... Era curso de correspondência, para soldar uma placa. Se alguém lembra disso... Ela existe até hoje, professor. A escola até universal. Hoje? Era por correio. É por correio. O e-mail veio de um mail. Quando eu cheguei aqui no Brasil, para saber as coisas da China, eu mandava uma carta. E esperava a volta da carta. Não tinha dinheiro. Não podia fazer uma postagem aérea. Não sei se entendeu o que quer dizer isso. A carta ia pelo navio e voltava pelo navio. Isso era 1 mês e meio para chegar lá, 1 mês e meio para voltar, só de trânsito. E 2 dias para fazer o interurbano. E as pessoas se educavam com isso. Valéria, Valéria Campos, você está com o seu telefone, o seu microfone fechado. Por isso que ele se especializou em logística, para entender o trâmite da carta. Ô, Carlos, você liberou a Valéria, agora ela começa a falar e não para. Mas qual que é a pergunta para a nossa Isabela? Eu fiz, nesse período, né, a partir de 5 horas até agora, eu participei de 2 cursos e 2 reuniões, tá? Sobrepostas. O que estou querendo dizer, hoje, a educação é que nem o marketing, é omnichannel. Ótimo. Excelente ponto. Educação é omnichannel. Então, educação não é a distância, a curta distância, a longa distância, presencial, é omnichannel. Eu dou aula para pós-graduação, para graduação, eu dou
faço lives, etc., várias vezes. E eu ensino, eu faço homeschooling com minhas netas em casa. E com as netas, não é tela. Ela gosta de desenhar mesmo. Eu tenho um quadro branco aqui, que cada neta que chega apaga o que a outra fez, né, para ela desenhar por cima. E a outra fica doida, porque apagou o que ela fez. Né? Professor Lawrence, me perdoe interromper. A mamãe Capistrano entrou na sala. Bem-vinda, Fernanda. Oi, mãe. Sua filha está brilhando. Dá um alô para a turma, Fernanda. Oi, professor Galás, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Está sendo uma gratificação muito grande estar vendo vocês, conversando e estar participando desse bate-papo gostoso. Um abraço. Um abraço. Nós vamos fazer depois a Escola de Paz, e aí esperamos que esse evento vá para o meio da praça, no meio da rua da cidade. Professor Lawrence, como o tempo está correndo, finaliza então, e faz a pergunta, porque o Alberto ainda quer falar. Eu só quero pontuar um negócio interessante. Aí minha esposa, ela achou que a gente estava perdendo algo. Sabe o que ela está fazendo? Está tirando foto dos desenhos de todas as netas. Que tipo de educação é essa? Vai ter uma obra. Não, mas o que eu estou querendo dizer é presencial e digital, né? É omnichannel. Gente, educação, daqui para frente, educação será de precisão e omnichannel. Ok. Concorda, Isabela? Bom, Isabela? Oi. Pode discordar, viu? Pode discordar à vontade, viu? Não, então, realmente, a parte de comunicação, de interação é muito importante mesmo. Ok. Albertes, você pergunta? Tem várias coisas, mas eu queria colocar algumas outras coisas que eu acho que pode somar, né, essa visão de futuro aí, né, de professor inovador. Albertes, seu microfone está com ruído de água. Será que é o canal? Não, é o que eu tenho um ventilador aqui para não pegar. Melhorou. Ok. Do banheiro. Pega fogo, se não ligar a ventoinha. Oi, gente, apresentação online ao tempo real, tecnologia desconhecida por todos. É assim, como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo. A gente só está fazendo besteira aqui, mas vai acertando. O Alberti, professor do Inatel, responsável pelo laboratório de tecnologias, primeira transmissão 5G do país, e outras coisas, 1000 coisas a mais, e com essa simplicidade e simpatia. Segue em frente, Alberto. Obrigado, Ivan. Não, eu ia dizer só o seguinte, que, de fato, acho que é isso que o professor Lawrence falou, né, de multicanal, multiestratégia, né? Eu acho que isso veio, certamente, a gente já usa isso há muito tempo, né? E tende a usar cada vez mais, né? Eu acho que vamos aprender por todos os canais possíveis, né? Em várias realidades também, não só na realidade física e numa realidade virtual, mas em várias realidades que vão surgir. Eu queria só colocar um exemplo disso, que eu acho que, por exemplo, o meu filho ele está agora com um jogo aí que chama, dentro do Minecraft, chama Laboria, né? E ele está vivendo o dia a dia de uma cidade virtual. E lá eles têm emprego, eles têm leis, eles têm votação, eles têm partidos. E outro dia ele veio me perguntar o que era esquerda e direita por causa desse jogo, né? E a gente teve uma discussão grande sobre isso. Então, assim, é multi-estratégia, né? Multicanal, né? É físico, é digital, e daqui a pouco vão ser vários digitais, né? Então, várias realidades. Então, acho que todas as realidades vão somar nessa questão da educação. E
E a outra coisa que foi comentado, né, como inovar, né? Eu acho que outra coisa que o professor Lawrence falou e a Isabela também falou, o professor deve, né, buscar novos caminhos, usar as ferramentas de novas formas para melhorar essa experiência educacional, criar experiências hoje com abundância de tecnologia, né? Como a gente estava falando, a Isabela mesmo falou, todo dia descobre um aplicativo novo, um software novo para criar, né? Então a gente tem que explorar a abundância. Essa é a primeira coisa que, inclusive, deu origem aqui ao Renacidade, né? É muito importante também de pensar que não é porque funcionou com uma turma que aquela mesma atividade, aquela mesma ferramenta vai funcionar com outra. Então, cada pessoa aprende de um jeito diferente, tem uma estratégia diferente, cada turma que a gente entra tem muita coisa diferente, então várias vezes eu falo, poxa, com essa turma, ó, funcionou legal, com aquela turma, nossa, eu tenho que fazer de uma outra forma, por conta aí dessa ideia de personalização, né? É um conjunto de coisas que você vai jogando, então você ampliar esse leque de coisas só se faz bem, né? Para você ter isso na mão na hora que você precisa, né? Então, eu vejo que a tirar proveito da abundância. Se eu penso que não há nada que eu possa fazer, e não vou nem olhar o que existe aí fora, eu estou na escassez, eu não vou conseguir transformar nada. Então, buscar realmente o que existe disponível para explorar isso, para criar essas experiências, né? Aprendizado por experiência, né? Como é esse caso, né? Do meu filho, que eu estava falando de Labória, onde lá, por exemplo, se você fizer uma coisa legal, você pode ser preso, você pode ser banido, né? Então, eu achei sensacional, dentro do Minecraft, você poder experimentar uma outra realidade de uma cidade, né? Eu acho que isso vai ser um pouco do futuro que a gente vai fazer, sabe? Criar ambientes imersivos, como se fosse um jogo onde ali o cara vai aprender coisas sem perceber que está aprendendo, né? E a gente vai circular, os professores deveriam circular por esses ambientes, né? Aproveitá-los para usar na sala de aula, né? E aí a outra coisa também que eu queria comentar é a questão da inteligência artificial, que ainda não surgiu o assunto aqui, mas são duas coisas, na verdade. A inteligência artificial é uma coisa que não surgiu ainda, que eu queria perguntar, inclusive, sobre isso, né? Sobre qual vai ser o papel da inteligência artificial nesse contexto. Mas outra coisa antes disso é a questão da educação de precisão, que o professor Lawrence colocou, né? Eu fiz um curso pelo Inatel esses tempos aí, a professora Marta, acho que é qual que é a universidade mesmo? Eu esqueci. Mas, Estevam, você lembra qual que é a universidade da Marta? Ela é da Semesp, mas acho que ela é da Mackenzie. Mackenzie, Semesp, né? E aí a gente, nesse curso, ficou evidente para mim que, por mais que o professor queira fazer, transformar e criar, e tudo ele deve fazer, claro, tem coisas que ele não vai conseguir fazer, porque o custo para você produzir e a quantidade de ferramentas e o design instrucional, o desenho de certas experiências são caras. As ferramentas que tem que usar, tudo para criar certas experiências que vão atingir não 3, 4 alunos ou 10, 15 alunos numa sala, mas que uma grande empresa de educação vai colocar para o Brasil inteiro isso em escala, e ela consegue ter dinheiro para pagar e criar experiências que eu, como professor, na minha sala, sozinho, não consigo criar. Então, me parece que a gente vai ter aí grandes players que ainda não chegando em educação nos próximos anos, e esses players vão entrar com muita força, com experiências muito próximas de um jogo, com tudo pensado instrucional, com precisão, multi-estratégia, sabe? Em grande escala, porque eles vão fazer muito dinheiro e a gente sozinho não consegue fazer isso. E aí entra a inteligência artificial na jogada. Então, Fernanda, inclusive, o Minecraft tem uma versão que é para educação, né? É muito legal ver os projetos que fazem. Bem-vinda, Fernanda. Eu pedi a sua mãe para colocar o rosto aí para eu poder tirar uma foto. Prontinho, espero que já tenha gravado a foto. Eu vou pedir um gancho aqui na Isabela para fazer um comentário e veja a importância, e eu vou até dizer a genialidade desse grupo, conduzido por uma menina que eu insisto tem 15 anos. Não é? O professor Alberti fala do Omnichannel, aqui o professor Estevam também deu a sua contribuição, o Nogueira concordou, e o Alberti falou duas palavras aqui que me provocaram.
a primeira multiestratégia, que é o trabalho Omnichannel, publicado em 1997 pela FAI, e só a pandemia, 23 anos depois, tirou da gaveta. Estou usando o seu conhecimento, Ivan. Estou construindo sobre o seu ombro aí. O meu não. Eu estou velho, estou cansado, vocês é que dão valor às bobagens que eu falei. E segundo, o projeto Luiz Pinto, que tinha previsto para esse ano o uso de inteligência artificial para treinar crianças de 6 anos. Infelizmente, a pandemia acelerou um lado da história e atrasou o outro. Me perdoe, estamos todos em casa, o desafio ao professor Vander, parabéns, foi reeleito com mérito, mas o projeto de uso de inteligência artificial nas escolas públicas municipais está parado. Vamos desengavetar? Ok, Isabela, eu atrapalhei porque não podia deixar passar esse momento. Siga em frente. Bem, eu acho que para finalizar, eu só gostaria de mostrar um pouquinho sobre o meu livro. Sim. Que, né, na verdade, principal proposta do convite foi por conta mais do livro, né? Mas você foi mais bacana do que o livro. O livro é bacana também. Então, esse daqui é o meu livro, ele foi publicado agora em setembro. E eu juntei um pouquinho sobre tudo que eu gosto. Então, a ideia de tecnologia, de metodologias ativas e formação de professor. E a ideia dele foi justamente ter uma escrita bem gostosa mesmo, sabe? Uma escrita fácil para o professor ele se identificar. Então, a ideia foi eu conversar com o professor, poder auxiliar ele de uma forma escrita também, né? Então, vou mostrar aqui um pouquinho, ó. Meu livro, ele tem várias imagens, ele é bem ilustrado, tem também até alguns QR codes, caso o professor quiser conhecer um pouquinho mais sobre o que eu estou falando, tá vendo? Então, eu coloquei assim para ser um livro bem interativo, né? Tem algumas dicas também aqui de ferramentas que o professor pode usar, né? Para ele realmente conhecer. Então, esse aqui é o meu queridinho. Eu admito que eu estou muito feliz, estou me sentindo muito realizada de ter escrito esse livro e estar podendo auxiliar vários professores, porque isso eu acho que era até uma certa falha ali um pouco da educação. Quando eu conversava com os professores, eles falavam assim, nossa, já ouvi falar, mas é muito difícil. Acaba que várias vezes a ideia não era acessível para o professor, porque a academia, às vezes, não é tão acessível, né? Quando a gente tem que procurar artigo e não sei o quê. Então, a ideia foi justamente ser um livro bem acessível para o professor. Então, com ideias práticas, eu mostro também um pouquinho sobre... Tá tudo bem que na primeira vez que a gente for usar a tecnologia, vai dar errado. Normal, vai dar errado. E deu errado comigo. Com certeza vai dar errado, assim, para praticamente todos os professores da primeira vez. A ideia é justamente a gente ir tentando. Então, eu converso mesmo dentro do livro, entendendo um pouco também, né? Como que é a realidade do professor e como que é sim possível acrescentar, né, as metodologias ativas, inserir tecnologia. Então, esse daqui é meu queridinho. E também eu gostaria só de, já que eu estou nesse meu momento jabá, assim, aproveitar para comentar que eu tenho, então, nas redes sociais, um perfil que chama Fica Dica Prof. E a ideia é justamente eu compartilhar dicas de cursos, sites, aplicativos, outras, né, formas aí para ajudar o professor a inserir, então, essas metodologias, inserir a tecnologia. Então, todos os dias eu vou compartilhando algumas dicas, mostro um pouquinho da minha realidade de, olha, estou aqui estudando, não é fácil, não é um negócio que vem do além e eu falo, vai dar tudo certo. Não, é tudo, né, uma questão da gente
estudar muito, pesquisar muito, então eu mostro um pouquinho disso, porque também é muito comum a gente ver assim, ai, mas não, você sabe tudo, ai, com certeza, né? Ah, eu não dou conta disso, e dá sim, é só a gente, né, focar, a gente estudar, não é fácil mesmo, quando a gente está pensando, meu pai sempre me disse que quando a gente quer fazer alguma coisa diferente, é muito mais difícil, porque a gente às vezes não sabe o caminho, porque não existe às vezes um caminho. Às vezes a gente vai ter pessoas que vai falar, ai, mas será que vai dar certo? Ai, mas acho que não vai dar certo, não. Então, são vários pontos, e a parte mais gostosa que eu acho, né, é justamente eu falo, tive uma ideia, nossa, quero ver essa ideia funcionando. E quando eu vejo que funcionou, é uma coisa muito gratificante. Então, eu acabo, né, compartilhando um pouquinho. E eu acho bem bacana que, principalmente nesse período de ensino remoto, eu tenho recebido muitas mensagens de professores falando, poxa, nossa, eu estou gostando muito, eu vi que você deu a dica de tal site, eu usei com os meus alunos, eles gostaram muito, então tem sido muito gratificante. Ok. Mais alguma coisa, Isabela? Não, acredito. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, fique à vontade. Nós esgotamos o tempo regulamentar, mas aqui ninguém respeita isso. Enquanto você tiver paciência, a gente vai embora. Todo mundo satisfeito? Ou Alberto? Isabela, aproveite as trocas aqui e já começa a pensar no seu próximo livro. Já estou com ideias de próximo livro, inclusive a minha irmã faz licenciatura em matemática, eu já estou tentando puxar ela, só que ela está no comecinho assim, da graduação, então ela, né, ainda está meio que fechando ali as ideias, mas eu já estou querendo puxar ela ali para escrever comigo. Imagina que do Omnichannel, da educação de precisão, e principalmente, eu acho que uma coisa que vou parar por aqui, mas uma coisa extremamente importante que o Brasil necessita... Não vai parar, não, só vai falar sobre a escola de paz. O Brasil necessita muito que a gente desperte o interesse muito mais por matemática, porque nós sabemos que existe no mundo hoje uma demanda imensa conectada à aplicação tecnológica, à inteligência artificial, à inteligência de dados. Então, nós temos uma demanda enorme. Tomara que o seu livro possa ajudar a provocar os professores e os estudantes, mas principalmente os professores, a desenvolver mais interesse, né, pela matemática, porque existe aí um universo muito grande, profissional, esperando por esses alunos, por esses profissionais que vão se formar. Ô, Carlos, escola de paz, dá um plá aí. Eu acho que é importante o ponto, Ivan. Desculpa, eu tô sem a minha imagem porque minha bateria não vai durar muito e eu estou no celular. De qualquer jeito. Eu já abri ela aí, mas a bateria está acabando, então eu corro o risco de cortar no meio. A nossa ideia, e eu acho que Isabela, todos que estão aqui participando, a Fernanda, a mãe da Isabela, todos que estão nos assistindo, quando nós formamos o Renacidade, uma dos principais pilares nossos é formar agentes de transformação. Agentes de transformação que possam entender o que está acontecendo e ajudar os cidadãos que não estão percebendo todas as mudanças a que essas pessoas percebam isso e percebam que essa evolução, como você mesmo falou, do digital, é uma evolução sem retorno. A evolução de uma educação omnichannel, como disse, muito acertado, ou multiestratégia, como disse o professor Lawrence e corroborada pelo Alberto e pelo Ivan, uma educação evoluída, ela é necessária, ela vai ser desafio para todos. Então, é extremamente importante que
nós possamos, na Escola de Paz, criar esse conhecimento, criar essa percepção da população da cidade, além dos estudantes, além dos professores, mas a gente sabe que um dos pilares muito importantes na educação são os pais, não há dúvida, né? Aliás, um dos pilares básicos da educação, né? A gente fala da escola, dos pais e do educando, né? Da criança. Então, a ideia da Escola de Paz é a gente lançar, né, reuniões onde essas pessoas possam se juntar virtualmente ou fisicamente e ter bate-papos como esse que nós tivemos aqui hoje, de forma que a gente possa expandir mais o que nós falamos virtualmente e que muitos ainda não têm como é que fala? Esse tempo, né? Essa dedicação. Muitos, nesse momento, estão assistindo o Jornal Nacional, muitos querem fazer outras coisas, né? Mas nós estamos aqui falando de coisas interessantes, como acabou de escrever o Alberti agora, explorando a abundância, né? A abundância de tecnologias, de temas e mais, da capacidade nossa aqui de transmitir, né? É isso. Ok, obrigado. Eu vou, não sei como é que fica o nosso tempo, não vamos abusar da nossa querida Isabela, mas eu queria que o Alberti... eu queria que o Alberti, claro, se alguém quiser mais perguntar, a Isabela está se disponibilizando, mas eu queria que o Alberti, no encerramento, ou agora, falasse também sobre o Hack Inverno, ou o Hack Inverno na Praça, que é o evento que talvez a gente venha lançar no inverno, já com o apoio da Lucélia, do Hack em Rio, com o apoio da maior antropóloga, uma das maiores do Brasil, que é a Valéria Brandini, e que até sugeriram um nome. E você falou que o Estevão iria ajudar no projeto. Alberti, dá um plá sobre isso. Eu posso. O Estevão pode falar melhor que eu. Estevão não fala nada. Que bom. Bom, posso falar? Claro. Tá. Eu estive pensando na proposta... Professor Estevão, repetindo, professor do Inatel. Estive pensando na proposta, eu e o Alberto já temos uma ideia, né, de aproveitar o que nós já temos, mas existem algumas coisas inovadoras que a gente pode fazer em cima, né, do que foi demonstrado, né, do que nós já temos. Por exemplo, né, no Hack Inverno, uma das propostas seria nós hackearmos problemas das cidades, por exemplo, né? Eu não vi ainda nenhum hackathon, né, com esse perfil. Além disso, né, esse desafio ele seria para cidades, só que tem mais coisa aí no meio que depois eu gostaria de comentar, que poderia encaixar o que eu e o Alberto já temos. Então, dá para fazer aí um brainstorm, ou uma ideação, uma cocriação, melhor dizendo, né, criativa, para que a gente, em um tempo aí, se reúna para colocar essas ideias aí, expor e ver o que o pessoal se aprova, se não aprova, se tem consentimento ou não. Na realidade, não é aprovação e nem votação, é consentimento, né? Se o pessoal consentir que isso vale a pena tocar para frente, a gente toca. Se não, vamos aceitar outras ideias e vamos ver o que é melhor para o coletivo. Vale, né? A pena, sim. Toca em frente. E seria mais ou menos nessa linha aí, né? Mas dá para fazer algo inovador com o que já existe, tá? E eu acredito que seria vamos dizer assim, não fugiria do que nós estamos propondo aqui, que é renascimento das cidades. Nada melhor que renascer a cidade do que escutar os problemas reais das cidades e tentar hackear isso, né? E eu ainda não vi um lugar que convidasse cidades para fazer isso, né? Então, o Hack Inverno, né, poderia ser um pouco nessa linha. Hack Inverno na Praça. Hack Inverno na Praça, beleza. Que vai ser transmitido a ideia original aqui da casa da vovó, que tem o casarão na Praça Santa Rita,
mas vai ser transmitido, em hipótese, para toda a praça, telões na praça, e com patrocínio já, talvez, do pessoal da Itália, prometido pela Brandini, e, quem sabe, para todas as praças de Santa Rita, e até de outras cidades, por que não? Segue em frente, Estevam, desculpe. Não, e isso é uma das coisas que vai fazer, porque aqui nós temos pessoas maravilhosas aí, né? Pessoas que conhecem aí como movimentar esse negócio todo, porque a ideia, eu já entendi, né? Que não é fazer nada que já tenha tão parecido, porque nós já temos eventos excelentes em Santa Rita, né? Então nós temos que ser, não digo melhor, vamos assim dizer, né? Mas nós temos que ter um diferencial, né? E esse diferencial, nós temos pessoas aqui que conseguem enxergar esse diferencial, né? O Carlos Nogueira tem uma criatividade absurda, né? E mais pessoas aqui do grupo, né? Então, eu acredito que se a gente juntar isso aí num caldeirão e fizer uma cocriação, em cima do que eu e o Alberto já temos, eu vejo um evento fantástico aí, tá? Beleza. O Estevam, foi ótimo o resumo. Gente, nada disso é promessa. Tudo isso é sonho. O Renacidade nasceu de uma conversa fiada, se transformou numa das entidades mais expressivas na rede e mais procurada hoje para projetos sérios. A CEMIG nos pediu hoje se pode registrar o Renacidade como apoiador do projeto CEMIG Sinérgica, que vai ser projeto piloto em Santa Rita do Sapucaí. Poxa, nem registro nós temos e já somos patrocinadores morais da CEMIG, porque dinheiro não temos nenhum. Temos um rateio para pagar o Zoom. Mas, enfim, eu queria, para não abusar da paciência de todas, que a Isabela desse suas palavras de despedida e o Alberti, como sempre, desse o fechamento e a finalização. Quem quiser continuar, continue depois. Obrigado a todos. Obrigado, professor Lawrence. A Universidade de São Paulo nos prestigia e suas palavras são excepcionais. E a todos. Isabela? Então, gostaria de agradecer o convite, foi uma oportunidade incrível, né? Essa troca de experiência é sempre muito rico. Então, agradecer aí todo o apoio também da família que está aí, dando tchauzinho, que está Isabela, comentando. Me perdoe, eu esqueci o nome do seu pai, não sei. Wilson. William? Wilson. Tá Wilson, certo? acho que você... acertei. O velho acertou. Siga, então, Isabela, siga em frente. Eu gostaria mesmo de agradecer essa oportunidade. Né? Quem quiser conhecer um pouquinho mais meu trabalho, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Né? Sempre muito bacana a gente ter essas portas abertas para a gente conversar. Coloca o endereço do link aí no chat, tá. Na hora que puder. Na hora que o Alberto for falar, você coloca. Tá bom. Siga. Então, e agradecer também a professora Mônica, né, por todo o contato, ou por compartilhar aí, pelo elogio no meu livro. Eu acho que ela é uma pessoa, né, muito especial, gosto muito dela. E eu fiquei muito feliz aí dela ter mostrado um pouquinho do meu livro no meio de um bate-papo aí com vocês, foi muito gratificante. Então, muito obrigada mesmo. Nós é que agradecemos. Se ninguém mais quiser falar, o Alberto daria o encerramento, a avaliação final. E aí, quem quiser ficar depois, seguimos. Eu vou pegar a palavra porque eu queria dizer umas coisas também que eu escrevi aqui no chat para não fugir das ideias, coisas que eu tenho amadurecido desses encontros nossos e também pensando em como, também do curso que eu fiz de liderança criativa da Clear Purpose, né, que acabou no sábado passado e tem novidade nesse sentido, só que eu não vou abusar de vocês agora, vou deixar para um outro papo a gente falar sobre isso. Mas eu
eu acho que o caminho que o Estevão deu de co-criar esse evento do ano que vem, várias mãos, né? A gente co-criar isso. E eu acho que deve co-criar a escola também, sabe? Eu acho que a escola, para ela ser diferente, ela tem que ter um modelo diferente, organizacional mesmo. Sabe? O modelo atual ele é obsoleto para a escola, ao meu ver. A gente precisa empreender a escola em rede, né? E isso é uma coisa que não me caiu a ficha esses dias, né? Como é que eu consigo fazer uma inovação mais profunda na educação? Fazendo um empreendedorismo educacional em rede e mudando a estrutura organizacional da própria escola, trazendo os pais, como a gente quer fazer com a escola de pais, a interação dos professores com os pais, com os alunos, com a diretoria, né? Não só isso, mas com empresas, com a comunidade inteira. Eu acho que a escola deveria ser uma grande rede de mestre-aprendiz, Ivan, né? Multi-estratégia, né? Como você fez lá no início no projeto do Luiz Pinto, né? Então, assim, aquilo ali é uma semente que estando híbrida, sabe? Estando híbrida e sendo inclusiva, ela pode, de fato, transformar, criar essa escola que meu ver que é a escola do futuro, né? Que ela é um empreendimento educacional em rede, que é muito mais do que a gente tem hoje, a meu ver, né? Um monte de gente pensando no futuro da coisa e se dedicando para que isso aconteça, né? Essa é a primeira coisa que eu queria falar, né? Outra coisa é da gente tirar proveito da inteligência artificial, né? Eu acho que isso também vai acontecer para criar essas experiências mais ricas, né? Também acho que vai precisar. A abundância, ela consome muito, assim, acessar a abundância, ela é uma tarefa super que consome um tempo enorme, né? Eu estava vendo isso com meus filhos, eles nunca estão desocupados, para o bem ou para o mal, eles nunca estão desocupados, é incrível, sabe? Eles têm o tempo inteiro eles estão fazendo alguma coisa, seja jogando um jogo, e às vezes eles estão no quarto e você acha que eles estão sozinhos? Não, eles estão sempre em rede, sabe? Eles estão sempre conectados com outros coleguinhas, sempre, sabe? Então eles já estão fazendo, gente, eles já estão fazendo isso, né? O filho do Estevão, que é amigo do meu filho, eles estão sempre juntos. Então, assim, não, você está isolado fisicamente. A mente, ela está vagando nessas redes. As crianças estão todas em rede, pessoal. Então, por que a gente não entra nessas redes, né? A gente tem que fazer essas redes sincronizarem, né? É isso, eu acho. Usar a abundância para sincronizar essas redes. E co-criar isso junto, né? Ninguém tem a resposta sozinho, né? Eu vejo que a co-criação aqui é o caminho, né? Da gente criar junto, tanto esse evento na praça, Hack Inverno na praça, quanto essa escola do futuro, criar junto, né? Criar, evoluir isso junto, né? Se você aí você vai ter, né, uma série de inovações que vêm dessa abundância de pensamento também, né? Mas é uma outra coisa super importante que eu acho que a gente deveria empreender a escola, empreender os eventos e tentar fazer tudo hoje nesse novo modelo em rede, né? Explorando. E a gente está aqui entre nós, mas nós podemos, a um clique de distância, trazer outras pessoas, nós podemos, a um clique de distância, discutir isso e aumentar essa rede, entrar em outras redes. Então, assim, o potencial de transformação é gigante, né? A última coisa que eu queria dizer, antes de encerrar, amanhã eu não sei se eu vou poder compartilhar o link, mas se eu puder eu vou compartilhar o link. Às 9h eu vou dar uma palestra num evento na Coreia do Sul, que é um evento sobre convergência de tecnologia e ser humano, né? Bacana. Organizada por um amigo meu, da Nanjay Sinf, que é professor da Hankook University em Yongin, e eles organizaram esse evento que reúne tecnologia e o lado humano. E a minha palestra é sobre interação inteligente para as comunidades, né? Serviços comunitários. Na verdade, eu esqueci o título agora, mas tem a ver com a convergência das coisas nas cidades e como que as comunidades podem tirar proveito dessa abundância para transformar. É o que nós estamos falando aqui. Eu já fiz os meus slides. Se tiver link e tiver aberto, eu passo o link, quem quiser assistir. Se não, eu pretendo ver se eu consigo gravar aqui a apresentação e depois compartilhar. Eu vou falar
do Inatel, eu vou falar do laboratório, vou falar de Nova Gênesis, que é Nova Internet, né? Projeto meu de pesquisa. Vou falar do 6G, fiz um slide sobre 6G, sobre Smart City. Vou falar sobre... São 4 pedaços a apresentação. Aí depois tem uma parte que eu falo sobre o gap de percepção, né? Que as pessoas não estão percebendo como rápido as coisas estão avançando e a dificuldade a necessidade, né, de reduzir esses gaps. E aí tudo que nós estamos falando aqui tem a ver com isso, né? Reduzir esses gaps de percepção. Depois eu falo sobre algumas ideias que eu já apresentei aqui sobre inovação, essas que estou falando de criar em rede. E no final eu dou o exemplo do Renacidade, com a convergência da tecnologia, daquilo que tem sido feito, né? De experiência, mudar por experiência, integrar o que está acontecendo agora, projetos que estão em andamento, né? Eu vou citar só 2 projetos por falta de tempo, é meia hora só. Então eu vou falar do projeto do Luiz Pinto, com a convergência, da criação dessa rede de professores, alunos, e para transformar, e aquilo que a gente já fez, né? Aquilo que a gente já fez pela escola com a VivaVox, suportando a conectividade, nós mudamos o laboratório com o laboratório do Inatel, foi lá, o meu aluno arrumou o laboratório da escola, ajudou a configurar tudo lá. Então a gente vou falar desse case e vou falar do case Zé Rodrigo Santos. Vamos registrar o nome. Obrigado, Zé Rodrigo. O José Rodrigo dos Santos. E eu vou falar também do case da... Caramba, qual que é o segundo case? Esqueci, mas deixa eu ver. O da escola e depois... o de uso da rede, né, da infraestrutura de Smart City, que é o projeto da rede sinérgica, né, com a habilitação, o uso da tecnologia para habilitar os coletivos, né, de transformação. Esse é outro case que eu pretendo comentar, que a gente está explorando como realizar isso, né. Então, é isso, né? Só queria colocar aqui, se tiver o link open, eu passo para vocês amanhã. Pode encerrar, então? Então, vamos encerrar. Agradeço. Um tchauzinho já de uma vez. Eu vou ter que sair já, então vou ter que encerrar mesmo. Já tô... Encerrar, mas é que você sai e desliga o link. Um abração a todos. Um abraço, boa noite. Um abraço, obrigado, Isabela. Obrigado. Boa noite. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado, Isabela. Obrigado, Isabela. E quem nos assistiu também. Muito bom. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.